Olá, espero que todos bem. Meu nome é Adriana Lamaison, sou corretora de imóveis desde o ano de 2006. Sou formada pela URGS em Desenvolvimento Rural, uma faculdade a qual eu obtive bastante conhecimento nessa área e também de pessoas. No escritório, na nossa região, eu sou conhecida como Rainha dos Terrenos. Na verdade, eu comecei aí no ano de 2006 e comecei com uma grande incorporadora. Acredito que até o ano de hoje eu seja aí a maior vendedora de terrenos deles e como de outras incorporadoras também. Me identifico bastante nesse ramo, gosto bastante. Talvez o que eu vou falar para vocês hoje não seja novidades, porque o mercado ele vem se desenvolvendo junto com a tecnologia e vem nos impondo mudanças. Então, talvez o que eu fale para vocês hoje também dependa de cada região, mas eu vou falar um pouquinho sobre captação ou agenciamento e venda de terrenos. Com a pandemia, a gente veio observando algumas mudanças de hábitos das pessoas em relação à moradia. Todo mundo sabe que o pessoal começou a olhar mais para sua casa, querer ter dentro de casa ou na sua residência, na sua propriedade, querer ter um espaço de lazer, um espaço, principalmente quem tem crianças. Então, o mercado de terrenos, ele aqueceu bastante nesses anos de pandemia. O pessoal procura terrenos para construir a sua casa personalizada, normalmente, não que a gente não tenha vendido casas prontas, mas o terreno ele possibilita você construir do jeito que você quer. Então a pandemia aqueceu bastante esse mercado, o que fez com que o produto tivesse uma certa escassez no mercado, mas em compensação a venda ficou mais facilitada. Não sei se vocês concordam comigo, mas aqui pelo menos na minha região tá assim. Eu fiz aqui três formas mais usadas de agenciamento ou captação, que é a captação própria, né? Quando a gente conhece o proprietário, enfim, ou o proprietário nos conhece e vem até nós, ou a gente vai até o proprietário para fazer essa captação. Também tem a captação por encomenda, quando o comprador encomenda, eu quero um terreno em tal lugar. Aí vai do corretor fazer esse network, enfim, prospectar esse lote para o cliente, né? E existe a captação por parceria. Existem corretores que têm mais afinidades com uma certa região da cidade ou região próximas e tem mais facilidade, né? Pode ser a região em que ele nasceu, a região em que ele se criou, enfim, conhece mais pessoas. E quando a gente procura uma captação própria e não consegue, normalmente a gente entra em contato com os nossos parceiros, né? Todo mundo, acredito que trabalha dessa forma também com parcerias. Para fazer essas captações, está um pouco diferenciado do mercado de quando eu comecei. Quando eu comecei, na verdade, as pessoas vinham mais. Hoje você tem que ir mais, então o network nessa área de captação e agenciamento é essencial, tanto de captação e agenciamento, quanto nas vendas também, que depois eu vou falar um pouquinho. O corretor de imóveis, na verdade, ele tem que estar na rua, ele tem que estar atento, ele tem que estar em contato com pessoas, né? Com a tecnologia hoje, o celular. Existe também esse meio de captação. Eu particularmente não gosto, eu gosto do contato físico, mas eu entendo que em grandes centros, provavelmente, seja mais pelo celular, né? Aqui, como é uma região pequena, aqui em Marau todo mundo se conhece, então fica mais fácil esse network do que pelo celular. E eu, particularmente, eu prefiro. Importante na hora da captação do terreno é olhar a documentação, em primeiro lugar, né? A documentação do terreno. Eu sempre sugiro para os meus clientes algumas melhorias, como tem que limpar, tem que roçar, tem que fazer alguma melhoria no terreno, um muro, qualquer coisa que vá melhorar esse imóvel na hora de você mostrar para o seu cliente. Também sugiro isso. Também gosto muito de conversar com o cliente sobre uma expectativa de prazo para venda. O que ele pensa disso, para a gente conseguir, por que eu faço isso? Para a gente conseguir chegar num valor que talvez eu vá conseguir
superar essa expectativa do cliente, né? O valor é muito importante também para você conseguir chegar na expectativa do cliente. Conhecer o imóvel, eu costumo muito passar muito nos imóveis mesmo captados e ver o que está acontecendo aos arredores, o que está acontecendo, se o imóvel precisa de algum ajuste, por que não está chamando atenção. Eu costumo muito fazer isso, né? E qualquer coisa, pedir então para o cliente que agregue algum valor naquele imóvel, se a gente vê que ele está demorando para venda, alguma coisa assim. Então, sobre as vendas dos terrenos, eu tenho uma certa facilidade em vender terrenos, como eu já falei para vocês no início. Então, eu tenho uma certa facilidade nas vendas de terreno. O que acontece? Eu foco muito no meu cliente, eu demonstro autoridade no que eu estou falando. É importante conhecer o plano diretor, é importante conhecer essa parte também do plano diretor, da cidade, do que está acontecendo nas redondezas, né? Muito importante isso. O conhecimento, em geral, é muito importante, né? Mostrar autoridade no assunto. Às vezes eu proponho um plano, dependendo da expectativa do cliente, do prazo de vendas. Ó, vamos fazer isso, vamos anunciar no marketing, vamos patrocinar, vamos... Então, às vezes, propor um plano também para o cliente. E na parte de vendas, como eu falei para vocês, eu gosto muito dessa parte dos terrenos, dos lotes, enfim. Eu sei que a tecnologia está aí, ela vem para nos ajudar, com certeza a gente pode sim ajudar ela a nosso favor. Usamos, todo mundo acredito que use a seu favor, mas o que eu mais acredito é na propaganda boca a boca, como falavam antigamente, né? E se fala ainda hoje em dia, e é uma coisa que eu acho que nunca vai deixar de acontecer se você fizer um bom trabalho, se você fizer um pós-venda bom, né? Você tem que ter o seu pós-venda aí, uma programação de pós-venda bom, tá? Não perder o contato com o cliente. Então, não existe um método, eu acredito, em específico. Claro, você tem que traçar alguns métodos para você conquistar o teu cliente e vir a fechar esse negócio, mas eu acredito que um método específico não. Depende muito de cada caso, de cada cliente, né? De como vai evoluir essa negociação. Mas sim, tem algumas coisas que ajudam, né? Isso que eu falei do conhecimento ajuda bastante. Tu conhecer, tu ter autoridade, isso ajuda muito no processo de vendas. Tu saber também, como eu falei, do plano diretor da tua cidade. Então, são coisas que ajudam sim no processo de venda. Mas o boca a boca, o pós-venda, para mim ainda é o que me dá mais resultado. E para encerrar, eu deixei uma frase aqui para vocês do Ricardo Amorim. Eu acompanho muito ele nas redes sociais, eu gosto muito do conteúdo dele, tá? Que ele diz que você não ganha para trabalhar, você ganha para resolver problemas, criar soluções e encantar clientes. O trabalho é o meio, não o fim. Todos os dias eu tiro um tempinho aí para ler o Ricardo Amorim, como outros que nos auxiliam bastante no mercado. E eu queria deixar essa frase aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.